Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos fazer uma oração. E eu gostaria de convidar que você fechasse seus olhos. Coloque a mão no seu peito. Nessa manhã, Pai de amor, nós invocamos o Teu Espírito Santo sobre nós. Hoje nós estamos celebrando a festa de Todos os Santos e reconhecemos que a diferença da vida daqueles homens e mulheres, o diferencial de suas vidas, e eram pessoas guiadas pelo Teu Espírito, Pai. Nós que aqui estamos na terra pedimos a graça de que esse mesmo Espírito recaia sobre nós, de que esse Espírito sacie a sede do nosso interior e guarde também os nossos corações em paz. Purifica, Senhor, o olhar que nós temos para o Senhor. E quantas vezes, Deus, nós nos perdemos os nossos olhares, e tantas coisas nos fazem enxergar riqueza em coisas que não são a Tua presença. Naquele dia em que os reis magos vieram visitar a Jesus e dar os presentes, a Bíblia diz que Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. A palavra no original está escrito: Maria entesourava. Ou seja, ela considerava precioso tudo que diz respeito a Jesus. Hoje, Deus, o nosso chamado é isso, é esse, de considerar precioso, um verdadeiro tesouro, tudo que sai da Tua boca, Deus. Pai, nós enchemos o nosso coração com o Teu Espírito Santo e dizemos obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor está conosco a todo momento. Nós entesouramos, Senhor, cada palavra nesse dia, cada gesto litúrgico, tudo que sai da Tua boca, Deus, nós consideramos precioso.
Por isso que o Senhor falar nesse momento, para nós será de um valor inestimável. Que as riquezas, que os brilhantes, que o ouro desse mundo não pode nem merecem ser comparados. Nós te amamos, Deus, e te honramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos nós somos influenciados, e é natural que o meio onde a gente está influencie a gente. É por isso que sua avó, a sua mãe, em algum momento lhe disse, você já ouviu esse ditado, que diz assim: quem se mistura com porco... E outras formas, era outra forma que ela queria dizer assim: meu filho, minha filha, nós somos influenciados. As boas companhias nos levam para perto de Deus, e as más companhias vão nos levar de alguma forma para distante da presença de Deus. Você sabe, dentro do Padre, dentro de você, dentro de cada um de nós existe uma luta que São Paulo vai dizer que é a carne contra o espírito. E olha, todo mundo vive essa luta. Uma luta em que cada vez mais nós somos inclinados a viver para as realidades de Deus. Se nós estamos alimentando o nosso espírito com a palavra, com a oração. E da mesma forma acontece do lado oposto. Só que hoje nós estamos celebrando a beleza da vida e da entrega, da alegria de pessoas que se deixaram viver pelo Espírito Santo. Ao celebrar a festa de todos os santos, nós lembramos que essa não é uma vocação particular ou específica de um grupo de pessoas, mas no fundo ela é uma vocação de cada um de nós. Por isso você pode colocar a mão no seu peito e dizer: obrigado, Senhor. Não pode ser toda a igreja. Quem está em casa, diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou para ser mais parecido contigo. O Senhor quer que eu me pareça na forma de falar, na forma de pensar e na forma de agir. Sabe, meus amados irmãos, o primeiro ensinamento que nós temos hoje é: a santidade começa na vida diária. Esse tema é muito parecido com o segundo. O segundo tema é muito parecido com esse primeiro, mas isso para mim tem uma tônica especial. Porque a santidade ele só vai começar na vida das pessoas que vivem a realidade. Quando você entra no mundo de fantasia, você não vive a santidade. Quando você vive no mundo de aparência, você não vive a santidade. Quando você projeta a sua imagem para ser aquela pessoa boazinha, não, isso não é santidade. A santidade, meus amores, começa na vida concreta do dia a dia, na vida diária. E isso significa que nós vivemos a luta do dia a dia. E é por isso que nós ouvimos hoje no Evangelho Jesus dizer que bem-aventurados, ou seja, santos, são aqueles que choram, santos são os que sofrem perseguições, santos são injustiçados, os santos são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, parece algo complexo e difícil, mas a verdade, meus amados irmãos e irmãs, é que o caminho que Deus escolheu para cada um de nós é um caminho de perfeição. E dito isso, a gente imagina o fato de que os santos que nós celebramos hoje não eram pessoas perfeitas, eram pessoas do dia a dia que lutavam para viver a santidade, que lutavam para agradar a Deus. Dito isso, a gente pode repetir juntos: a santidade não é a ausência de pecado, mas a busca constante de conversão. E por isso que São João Paulo II dizia isso: o santo é aquele que cai, mas não desiste. É aquele que cai, mas se levanta, busca a confissão e não se acomoda no pecado. Sabe, queridos irmãos e irmãs, a gente muitas vezes pensa que para ser santo a gente tem que fazer muita coisa. Mas a gente começa a ser santo no dia a dia quando a gente se torna e pensa e percebe que nós somos pessoas normais. Amém, minha gente? Pelo amor de Deus, hein, minha gente?
pessoas normais são santas. Dito isso, a gente imagina, passamos pela luta, passamos por frustrações, passamos pelas dores. Como não imaginar o sofrimento de Rita, de Santa Rita de Cássia? Aquela mulher sabia desde o início da sua infância que Deus tinha consagrado o seu coração para a vida religiosa. E aquela mulher tinha devotado a sua vida para uma vida de consagração. Mas os seus pais obrigaram que ela, ainda como muito jovem, pudesse se casar. E ela viveu a santidade no dia a dia dela, sabe como? Obedecendo. Santa Rita se casou por causa dos seus pais que desejavam isso. E depois ela esperou a morte do seu marido e ela foi para o convento. Sabe o que aconteceu com o convento? No convento? Não deixavam de jeito nenhum ela entrar. Não queriam de jeito nenhum. Fechavam as portas. Sabe o que aconteceu? No dia da admissão, as freiras fecharam aqueles portões e misteriosamente Santa Rita apareceu sentada lá no banco das religiosas. Primeiro que ela era muito baixinha, e eu já estive lá no convento, os muros são altíssimos, não tinha condição nenhuma daquela mulher pular aquele muro. Ela apareceu lá. E a madre, não satisfeita, disse: olha, você tem uma idade que não é de religioso, mas eu vou fazer um teste com você. Minha gente, eu vou dizer para vocês. Ela pegou um pedaço de madeira velho, podre, e disse assim: se você tem vocação, Deus vai te dar um sinal. Tome esse pedaço de madeira podre, velho, e plante. Se nascer uva, é porque você tem vocação e você vai ficar. Quem for lá hoje, vai ver o pé, a parreira imensa que tem até hoje. Sabe o que significa isso, meus amados irmãos e irmãs? Aquela mulher, no dia a dia, ela começou a ser santa. Ela quis fazer a sua vontade, mas os seus pais disseram: não é tempo de consagração. E mesmo assim ela perseverou até o final. A santidade, meus amados, ela não está reservada para um grupo de padres, de freiras, nada disso. Ela está reservada para todos nós. E é por isso que essa mulher casada não foi santa porque entrou no convento, mas ela foi santa desde o primeiro momento da sua vida. Quer saber de uma coisa? Ela honrou os seus pais. Eu quero falar para os jovens que estão aqui nessa igreja, que se você vergonhosamente não honra teu pai e tua mãe, dificilmente você vai conseguir honrar o Senhor. Amém, igreja? Isso significa que Santa Rita foi santa antes de usar hábito, porque ela honrou seus pais. Ela viveu obediência em tudo aquilo que ela viveu no dia a dia. Ela pensava em Deus. E aí, meus amados irmãos, número 2 diz respeito à santidade se vive no dia a dia. Houveram eremitas, homens que fugiram do mundo para viver uma vida somente para Deus e se entregaram no deserto a uma vida de penitência e oração. Houveram missionários que largavam as suas pátrias e foram em outros lugares anunciar o Evangelho. Existiram, queridos irmãos e irmãs, pessoas mártires, mas acima de tudo, a maioria dos santos eram pessoas comuns, que não faziam coisas extraordinárias, mas para si, preste atenção, o que eles tinham de extraordinário era a doação de vida para o Senhor. Isso é maravilhoso porque, queridos irmãos e irmãs, a santidade não é um privilégio, mas é um chamamento de Deus. Quando a gente pensa nisso, a gente relembra, queridos irmãos e irmãs, que a santidade não significa viver uma vida sem luta, sabe? Sem dificuldade. Não, ela existe. Só que eu gosto de dizer isso para a gente,
O santo, ele está vivendo aqui na terra, mas ele de alguma forma, ele consegue ver as coisas do céu. Ele vive mesmo, encarnado na realidade. Ele não vive como um abitolado, sabe? Desculpe a palavra. Mas ele está aqui com o pé. Mas ele está passando pela dificuldade, ele não absorve aquela dificuldade, morre naquela dificuldade. Ele está na dor, mas ele percebe que a palavra de Deus tem um eco em sua vida. O Espírito Santo conduz ele a não ver somente a prova pela prova, mas ver a graça além daquela prova. Disso, meu irmão e minha irmã, você tem que entender que é pelo dia a dia que a gente se santifica. E um exemplo maravilhoso foi deixado nos escritos dos padres do deserto. E eles disseram, olhe para o padre, que um monge, perto da morte dele, pertinho da morte, ele disse, tragam a chave do céu. Vocês sabem que perto de morrer, eles tinham o costume de segurar uma vela acesa, porque a passagem daquela vida para a morte, ele não ficaria na escuridão. E aí eles disseram, não, além da vela eu quero a chave do céu. E aí foram correndo e trouxeram o terço. Ele disse, não, eu quero a chave do céu. Aí foram correndo e trouxeram a Bíblia. Ele disse, não, eu estou perto de morrer, corram, tragam a chave do céu. E aí trouxeram um sacrário de madeira para perto dele. Ele disse, não, eu quero a chave do céu. Um amigo próximo daquele monge foi e pegou sua cesta. Naquela cesta tinha muitas agulhas e muitas linhas. Aquele homem passou a vida inteira se santificando, servindo aos irmãos com um dom que Deus tinha dado a ele no dia a dia. No mosteiro, ele era um alfaiate, um simples alfaiate. E a chave do céu para ele era aquilo que ele vivia na realidade do seu dia a dia. Hoje, se Deus perguntasse a você, qual é a tua chave do céu? É ensinar? É trabalhar no escritório? É trabalhar no hospital? É trabalhar cuidando de crianças? É trabalhar dirigindo? Qual é a chave do teu céu? E mais uma coisa, aí você pode se ver no seu trabalho dizendo, tudo bem, lá no meu trabalho, eu estou fazendo do meu trabalho um caminho para o céu? Eu estou fazendo do meu trabalho um lugar para a minha salvação? O meu trabalho tem sido de fato essa chave que vai abrir a porta do céu? Ou eu estou reclamando o tempo todo? No trânsito eu xingo mais que tudo. Não. O meu trabalho é o meu lugar. É a minha chave para abrir as portas do céu. Por isso, meu amado, que simplicidade de vida nós temos nos ensinamentos dos santos. E eles nos ensinam lá no número 3 da nossa pregação, que a santidade aponta para a glória eterna. E aqui para mim está o segredo de todo santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma criança cheia do Espírito Santo, mas olhe para o padre, as virtudes e os dons que eles possuíam, não era para esse mundo. Eles tinham tudo isso e faziam tudo isso em vista de uma eternidade. Ou seja, a santidade é um processo de conversão contínuo, que começa no dia a dia, mas que vai até a eternidade. Você já viu aquele povo dizer assim, hoje eu me converti? Converteu nada, minha gente. Sabe o que aconteceu? A pessoa pode ter um encontro com o Senhor, amém? Amém ou não? A pessoa pode ter um encontro profundo com Deus, aquilo impactou tanto a vida dela, que a pessoa pode dizer assim, a partir de hoje eu não quero viver a minha vida do pecado. Isso é maravilhoso, mas isso não significa conversão, porque a conversão é todo dia. Não adianta você dizer assim, hoje, a partir de hoje eu sou santo. Misericórdia para quem não quer ser santo, em nome de Jesus. Mas a gente sabe que não é a partir de hoje eu sou santo, mas no dia a dia eu me torno santo. E isso deve me fazer apontar para a realidade da glória eterna. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, os santos não viveram as suas virtudes apenas para essa terra. A nossa meta final é a vida eterna. Isso significa que com esperança nós devemos correr na meta do céu. Estamos todos no caminho do céu. E agora o padre quer lembrar. Lembra o que a Bíblia diz em Mateus 25.
Tinham 10 virgens. As 10 foram chamadas para entrar no reino dos céus. E tinham as suas lâmpadas na escuridão para esperar o noivo. Aquelas lâmpadas não as deixariam perdidas. Quando faltou o óleo, 5 delas se perderam na escuridão. Mas aquelas que pouparam, encontraram o divino noivo. Os santos são aqueles que poupam a esperança, a fé, passam por toda a luta e guardam o azeite, porque um dia Deus vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso ou não? Sim ou não? Por que, minha gente, vai ser maravilhoso? Porque Deus está esperando ansioso pela vida da gente. E aí você pode dizer assim: Padre Cláudio, pelo amor de Deus, que Deus não me chame hoje, porque eu não estou pronto, eu preciso me confessar. Não é? Se confesse. Padre, pelo amor de Deus, que Deus não me chame, pelo menos agora não, que eu quero ver a formatura do meu filho. A gente não sabe o dia, mas o hoje, e somente hoje nós temos para viver, para agradar a Deus. Eu termino essa homilia dizendo a todos os irmãos aqui presentes, que as nossas preocupações diárias, elas ganham um novo sentido, quando a gente pensa que a gente está aqui de passagem. Diga para o irmão que está do seu lado: você não nasceu para viver a eternidade longe do Senhor. Diga assim: o teu amado, o teu Deus espera por ti. A gente não vai perder tempo aqui na terra, pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu juro para vocês que eu já celebrei um bocado de missa aqui na Maria Mãe. E depois daquelas missas eu falei assim: eu sou bem que podia me levar depois de uma missa dessa, sabe? Porque a gente celebra cada missa bonita, né, minha gente? Cada missa maravilhosa aqui. Mas eu digo para vocês uma coisa: o dia de cada um de nós a gente não sabe. Mas a única coisa que a gente pode esperar é que a gente possa viver de uma forma tão tranquila, agradando a Deus, uma vida leve, sabe? E é isso que Deus espera de você. Seja santa, seja santo, para santificar a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. E você já imaginou exatamente o motivo pelo qual você não nasceu numa outra família? Porque você está se queixando tanto da sua casa? Porque foi exatamente esse caminho que Deus escolheu para te santificar a criatura. Ou seja, o lugar que você está é o lugar escolhido a dedo pelo Senhor, para que no dia a dia você seja santo e viva com os olhos na eternidade. Boa caminhada para cada um dos irmãos, e um dia, se Deus quiser, a gente se encontra lá no céu, celebrando com o Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai,